avançando para a lição do domingo, nós vamos ter o título Encontro na Galileia. E aqui então, o capítulo 21 vai nos dar esta informação de que Jesus tornou a se manifestar, e João diz que junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam ali presentes, diz o verso 2, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos, 7 dos seus discípulos. E assim, Pedro, com esses 6 colegas, eu posso imaginar com tudo aquilo que havia acontecido, com a negação de Pedro, 3 vezes negando a Jesus, com os discípulos todos fugindo, com exceção de João. Eu imagino que eles devem ter sentido um desânimo tão profundo, um desânimo total. E o fato de Pedro os convidar para pescar, para muitos comentaristas, não foi apenas uma pesca esportiva. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: gente, eu estou desqualificado para o ministério, eu não mereço mais estar no ministério, não mereço mais ser um discípulo, não mereço mais ser um apóstolo, não mereço, eu vou voltar para a minha velha profissão. E aqueles discípulos foram com eles. E aqui o relato vai nos dizer que eles entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear do dia, ao clarear da madrugada, diz o texto, estava Jesus na praia. Para eles, apenas um estranho. E eles não reconheceram Jesus. Olha que interessante. Em muitas circunstâncias da nossa vida, quando estamos focados em nós mesmos, olhando para os nossos erros, os nossos pecados, os nossos tropeços, as nossas deformidades, muitas vezes Jesus se apresenta a nós de várias formas. E quando o nosso olhar não está direcionado para perceber a pessoa de Jesus, nós não o percebemos. Isso aconteceu com os discípulos e pode acontecer conosco também. E Jesus então faz uma pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. E assim fizeram. E eles já não podiam mais puxar a rede porque ela estava com uma quantidade enorme de peixes. Interessante que esta expressão, lancem a rede do lado direito. Por quê? Muitas vezes me fiz essa pergunta. Por que lançar a rede do lado direito? Era o lado da praia, era o lado onde Jesus estava. Sabe, amigos, irmãos, se há um lugar para nós lançarmos as nossas redes, se há um lugar para nós voltarmos a nossa atenção, se há um lugar para pormos o nosso foco, é o lado, é o lugar, é o posto onde Jesus está. Tantas vozes, tantas figuras disputam a nossa atenção, disputam o nosso tempo, disputam o espaço que temos na nossa mente. Mas se há um lugar, se há um lado, se há um posto para lançarmos a nossa rede, para colocarmos a nossa atenção, é o lado onde Jesus está. Será que temos feito isso? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, como João gostava de se referir, e algumas vezes ele o fez aqui nesse seu livro, ele disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro, ouvindo que era o Senhor, coloca a sua túnica e ele então se lança ao mar e vai em direção a Jesus. E os outros discípulos chegaram puxando a rede. Aqui diz que eles não estavam muito longe, apenas cerca de 200 côvados estavam longe da praia. Cerca mais ou menos aí de uns 100 metros. E ao saltarem viram ali brasas, viram peixes e havia também pão. E Jesus lhes disse: trazei também mais peixes daqueles que vocês pescaram. E eles então agora contam os peixes, são 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E ali Jesus então disse: vamos comer. Interessante que essa manifestação de Jesus ali no mar da Galileia, orientando-os aonde lançar a rede depois de uma noite infrutífera, tendo aqui a contabilidade feita e também posto um café da manhã. Imagine você desfrutar de um de jejum, um café da manhã, um pequeno almoço, como se dizem aí em outros países, preparado pelo próprio Jesus, brasas, peixe, pão. Oh, que delícia, que maravilha!
Esta atitude de Jesus mostrava e mostrou a eles que Jesus se importava com eles. Jesus tinha interesse neles e estava ali também para prover as suas necessidades enquanto eles estivessem dedicados a cumprir a missão. Foi uma maneira de Jesus demonstrar isso para eles. Ah, meus queridos irmãos, que lindo pensar que Jesus pode prover as nossas necessidades enquanto nós nos apresentamos para a realização do seu serviço, para atender o seu chamado, para cumprir a missão. E eles desfrutaram, imagino ali, que foi um momento muito feliz, e João termina essa sessão dizendo que esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Então, depois de terem comido, Jesus 3 vezes pergunta a Simão Pedro, a mesma pergunta: Pedro, Simão, filho de Jonas, filho de João, aqui diz a minha tradução, amas-me mais do que estes? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde, verso 15, apacenta os meus cordeiros. Jesus torna a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, ou filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas, verso 16. E no verso 17, pela terceira vez, Jesus pergunta a Simão, filho de João, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondendo, verso 17, ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante notar que Jesus deu a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor diante dos seus discípulos por 3 vezes, as mesmas 3 vezes que ele havia negado o seu Senhor. Na cultura oriental, uma pessoa que nega um amigo era profundamente vergonhoso, um ato profundamente vergonhoso, do qual a pessoa dificilmente se recuperaria. Mas Jesus dá a Pedro a oportunidade de confessar o seu amor. Interessante que os teólogos gostam de analisar aqui as palavras, dizendo que quando Jesus se dirige a Pedro, ele usa para perguntar a Pedro se ele o amava, usa o verbo agapao, de ágape, o amor mais elevado e superior. E Pedro responde com a expressão do amor, o amor filéu, um amor filial, um amor fraternal. Há várias interpretações, mas eu me agrado da que a lição colocou e parece ser também o pensamento corrente aqui entre os adventistas, que ao Pedro expressar na sua resposta um tipo de amor diferente daquele amor mais elevado que Jesus pergunta a ele estava demonstrando a sua humildade. Ele não podia amar a Jesus da mesma forma como Jesus o amava. E esta característica de Pedro, antes impulsivo, antes um indivíduo que se achava mais do que de fato ele era e que o levou à sua ruína, agora o traz para uma postura de humildade, para uma postura de dependência de Deus, reconhecendo o seu lugar e o seu espaço. E Ellen White, comentando nos comentários trazidos aqui para a nossa lição, ela diz que agora sim, Pedro estava preparado, Pedro estava pronto para dar a sua vida, ele estava pronto porque não somente ele reconhecia Jesus como mestre, como Senhor, como um grande profeta, como um líder, mas reconhecia a Cristo como o próprio Deus. Isso fez diferença na vida de Pedro e pode fazer e deve fazer toda a diferença na nossa vida. A restauração, uma coisa que eu nunca havia pensado, a restauração de Pedro diante dos seus colegas e todo o papel que ele desempenhou como líder são evidências de que Jesus de fato ressuscitou. Porque se não fosse a ressurreição de Jesus e esta interação de Cristo com Pedro, Pedro teria terminado seus dias como um pescador comum. Seria bastante difícil explicar tudo aquilo que Pedro exerceu de influência e o papel que ele exerceu, se não fosse pela ação misericordiosa do Senhor Jesus em resgatar a Pedro. Eu termino aqui a lição de domingo. Será que eu estou falando para alguém
nesta lição, alguém que esteja nos acompanhando, que precisa ser resgatado por Cristo, que de alguma forma tenha negado o seu Senhor, tenha se colocado numa situação embaraçosa, negando a sua vocação espiritual. Olha a maneira como Jesus lidou com Pedro, essa mesma maneira ele vai lidar com você, meu irmão, ele lida comigo quando tropeçamos e caímos. Que Deus nos conforte com esta certeza, com esta palavra, e desta maneira pomos um ponto final na lição do domingo.